Boa noite, galera! Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Então, hoje a gente vai iniciar falando sobre erros e acertos de técnicas de negociação, tá? E aí eu vou pedir para que a gente ponha a apresentação em curso para que todo mundo se aprofunde em cada ponto. Legal? Agora, primeiro de tudo, eu queria agradecer é, a toda a equipe do Conecta por esse convite e por mais uma chance a este rapaz que está aqui do outro lado. Uma coisa que eu gosto de fazer ao iniciar as minhas palestras é fazer um momento de reflexão, que é um momento que a gente pode se conectar com o nosso eu interior. Então, eu peço de coração que todos se permitam, né? E que de fato exercite o exercício que a gente vai fazer logo em seguida. Isso daqui é até mesmo para contribuir com meu amigo Anderson da Crino, que ontem teve uma palestra incrível sobre neurociência, né? O aspecto da criatividade. Então, eu quero contribuir de alguma forma. Vamos lá, galera? Podemos ir? Então vamos lá. Próximo slide, é aí que mora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tocar um sino, tá? Até o próprio Ricardo, agora mesmo, da Copastur, disse nas suas operações o que ele fez dentro da Covid-19, né? E ao tocar o sino, gente, eu vou pedir que você se concentre, que você esteja presente com a sua própria essência. Legal? Então vamos lá, gente. Em silêncio, feche seus olhos e coloque a atenção na sua respiração. Perceba o caminho que ela percorre ao inspirar e ao expirar. Sinta o calor, as vibrações, a quietude do nosso corpo. Este é o seu momento, um momento de relaxar e se conectar. Conecta, conecta, conecta com a luz do seu ser. Agora respire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo de suas narinas, lentamente. Pensamentos podem vir, é normal. Deixe que eles venham e vão. Simplesmente volte o seu foco mental para a respiração. É algo que nos conecta com a plenitude, é algo que nos conecta com algo maior e que de fato traz dentro deste exercício um descompromisso com as nossas preocupações. A importância em cada dia de nossa vida é estar presente. Imagine a sensação, imagine todo o corpo recebendo esse ponto de luz, essa imensidão. Leve para todas as partes do seu corpo a qual você tem tensões. Ombros, pescoço, muitas vezes na coluna, na região lombar, ou até mesmo em seu estômago. Imagine como tudo pode acontecer de grandioso e permita-se
simplesmente relaxar e viver esse momento. Aos poucos, você ganha mais energia, tomando mais forma, e ela começa a irradiar a luz por todo o seu corpo. Delicadamente, vá abrindo os seus olhos e permaneça com essa grande essência, com este exercício simples, rápido, mas que faz com que tenhamos uma boa oxigenação em nosso cérebro. Dando sequência, eu vou pedir para que passem o slide, né? A importância de a gente entender a nossa história, a nossa trajetória, né? Eu gosto muito do seriado Suits, que tem no Netflix, e aí uma coisa que essa frase elucida muito bem a grande palestra do meu amigo Fabrício, que abrilhantou o início deste evento, falando da sua grande lição de vida, de persistência e perseverança. Não dá mais tempo para arrumar desculpas. Próximo. Você, de fato, precisa viver intensamente uma nova vida, né? E não uma vida monótona. Saia dessa zona de conforto, seja curioso. Acabou de falar o Humberto, né? Literalmente detalhando todo o processo de sourcing, fazendo todo um processo de relacionamento na China, né? Então estamos numa era que a gente precisa avançar, saber errar, aprender com os erros, corrigir e fazer de novo. Tentar, gente. Não adianta ficar parado e não adianta ficar olhando para as questões que envolvem risco. Ah, vou ficar na minha zona de conforto. É natural, isso é já do ser humano. Mas a gente precisa arriscar mais, né? Próximo slide. O comprador do futuro, ele não pode pensar somente em saving. Muitas vezes até dentro das aulas a qual eu ministro, né, em várias instituições de ensino também aqui no Brasil e no exterior, elas vêm trazendo o contexto no mundo de compras da responsabilidade de inovar, de estar presente, que foi muito o que o Humberto falou, é viver, é o famoso Gemba, ir aonde a coisa acontece, né? De como co-construir. A gente não precisa ter tudo pronto, a gente literalmente precisa construir. E eu lembro de uma história que aqui, hoje a minha palestra é sobre histórias, né? De um diretor, um dos Pascoal, da De Pascoal, né? Ele falou: Vinícius, sabe o que está faltando para as pessoas? Lápis, borracha e sulfite, papel em branco. Para quê? Para desenhar em conjunto uma solução, né? E aí, pegando o aporte do Anderson, né, da Crino, e olha que eu não estou ganhando nenhum real dele, hein? A gente precisa criar esse ambiente. E aí eu faço a grande provocação, que eu sou um grande provocador em sala de aula. Todos precisam do famoso TBC. Mônica, vou pedir teu apoio. Vamos ver o que todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é o TBC? E o Matheus não pode falar da OLX, hein? Porque ele já teve aula conosco, né? Alguém sabe? Mônica, tão poluindo, né? A questão do nosso chat carimbando de coisa. TBC nada mais é, amigo, de tirar a bunda da cadeira. O RH gosta de falar, é o business partner.
Não é nada disso. É humano. Eu preciso estar lado a lado. Eu preciso construir. Eu preciso colaborar. Próximo slide. E aí, dentro daquilo que eu me prontifiquei com esse ecossistema do Conecta, eu venho falar sobre o aspecto de negociação. E aí, quando eu fui acionado pelo próprio Eduardo e a Ju, né, eles falaram assim, tem que ser algo, Vinícius, que traga a realidade, que todo mundo sinta na prática e que possa entender algumas particularidades de técnicas de negociação. E uma delas, né, que realmente cria um efeito fantástico é a questão de planejamento, o famoso pré-negociação, pré-reunião. E quantos aqui realmente nunca bateram no peito e disseram, deixa comigo que eu tô indo lá, eu vou resolver esse assunto. E vai com a cara mal lavada. Isso, na leitura atual, é gravíssimo. Isso nada mais é do que uma certa miopia, uma cegueira, prepotência, tá? Então a gente precisa mudar. Agora eu vou fazer uma seguinte pergunta, né? Alguém quer conhecer como construir um planejamento de negociação, que é algo de um dos principais acertos em qualquer nível que você esteja? Alguém quer? Eu não estou ouvindo. Espera aí. O chat não está bombando, então vamos lá no chat. Eu quero, eu quero, eu quero. Tá bombando? Eu quero que suba, eu quero que exploda, eu quero mensagem em cima de mensagem. Vamos lá. Próximo slide. Então vamos lá. Eu vou repartilhar com você uma forma do como a gente vai fazer. O primeiro passo, gente, nada mais é de eu entender quais são os itens. E ó, só um adendo, tá, gente? Primeiro de tudo, eu quero retratar os créditos concedidos à Live University. Que esse método, claro que você pode vir a encontrar na internet, em livros e tal, mas isso está no contexto de um grande workshop lá da Live Universe que se chama 14 Práticas de Negociação. De novo, eu não estou ganhando R$1. Eu só demonstro aquilo que é bom. Legal? Isso é fantástico. Então, a primeira coisa, o exemplo é liste, consense, entenda quais itens eu tenho que ter ciência do que eu vou fazer. Próximo. O próximo passo é a questão de eu estabelecer um ranking. Eu preciso identificar, no momento que eu faço um consenso, eu preciso entender quais são as particularidades, o que é mais relevante. E outra, não é uma vez que eu faço isso. Eu preciso, a cada instante que eu for rodar um determinado planejamento, eu preciso rever, porque às vezes eu estou num cenário que nem nós estamos vivendo um mundo de pandemia, que para alguns mercados está extremamente complexo, para outro está tendo uma solidez, uma robustez e até mesmo crescimento. Então a gente precisa primeiro entender em que momento nossa empresa está e aí eu consigo ranquear, tá? Uma vez que eu ranqueei, próximo slide, né? Eu vou para a questão dos limites, né? O quanto eu desejo, o quanto é aceitável
né? Qual é a minha raiz de proporção? O que eu literalmente estou delineando nessa negociação? E aí a gente retrata para cada item ranqueado dentro desse passo a passo o que deve ser o nosso limite aceitável. Próximo. E por fim, não menos importante, é a gente derivar qual é o nosso grande sonho, né? Então a gente precisa literalmente saber qual é a condição ótima, né? É aquele cenário que muitas vezes pode ser até utópico, mas que a gente precisa elucidar dentro deste planejamento, tá bom? Uma vez que eu tenho isso em mãos, próximo slide, eu tenho que olhar a visão da outra parte. É como se eu fosse um grande jogador de pôquer, né? E falando em pôquer, quem entende a essência do jogo, ele mostra claramente artifícios do como a gente trabalhar uma negociação, tá? Mas isso vai ficar para uma próxima palestra, né? Que eu quero estar no ano que vem aqui com vocês, tá? Ou em Jaraguá ou em qualquer parte do mundo, porque o Conecta não é mais o Conecta Sul, é o Conecta do mundo. Legal? Então eu vou fazer a mesma leitura do que a outra parte deve vir a planejar, ou deve vir garimpar ou gangariar e elucidar em sua comunicação quais são os itens, qual é a condição do outro lado. E por fim, próximo, a gente vai analisar literalmente, pode passar, fazendo o favor, vamos lá, para que todo mundo... Eu preciso verificar se vai dar jogo ou acordo. Então é o famoso, tá? Zopa. Mas vamos falar o português claro. É se tem conexão, se um está dentro do universo do outro, está na faixa, se está aceitável entre as duas partes. Legal? Perfeito? Entenderam a sistemática? Isso é fantástico, gente. Não deixem de fazer ponto a ponto. Isso daqui cria o teu mindset, cria argumentação, faz todo o levantamento do que perguntar. Sei? Beleza? Tá com dúvida? Eu vou fazer um merchan, então. Então vai fazer aula ou na Live University ou contrata a minha consultoria para a gente dar o curso. Mas não é aqui, é brincadeiras à parte. A gente quer literalmente te dar algo de conteúdo que você possa usar já amanhã. Perfeito? Próximo slide. Agora eu vou começar a contar história. Eu não sou o Forrest Gump, mas vou contar históricas, verídicas, tá, gente? Primeiro ponto, vocês estão vendo que é um aeroporto. Algumas pessoas vão saber quem são as pessoas que eu vou mencionar, tá? E outras pessoas nem tanto. Existe o Alex Leite, que estará no sábado fazendo um grande debate aqui no Conecta, tá? Não percam, porque o grupo do debate está fantástico, tá? E, de fato, ele estava nos Estados Unidos com o professor Davi, tá? O Davi de Carvalho, que é meu sócio dentro da consultoria. O que aconteceu? Eu vou falar a primeira técnica. Essa técnica foi muito bem empregada. Nome da técnica: você pode mais do que isso. Repetindo, você pode mais do que isso. Então, o que aconteceu? O Alex tinha ido para Nova York inicialmente e depois iria para Chicago. Nesse trâmite,
em questões de viagem, aí até o próprio Ricardo poderia estar aqui para me ajudar e retratar com maior detalhes. Quando você às vezes não faz uma perna de um voo, né, ele dá como cancelado todos os outros trechos. E o Alex acabou tendo uma perda de uma das pernas do voo aéreo. O que aconteceu? Quando eles estavam voltando de um treinamento, que foi o próprio 14 Práticas lá nos Estados Unidos, ele chegou no aeroporto, chegou para a atendente pegou e falou: seu bilhete está cancelado. Aí o Alex desesperou, né? De fato, não é bem assim, tal. O Davi intercedeu, perguntando detalhes, querendo aí entender o problema. E aí o Alex percebeu o tamanho, acho que dá para falar que já passou de um determinado horário das crianças. Ele viu a cagada que ele tinha feito, né? Então, de fato, ele percebeu que não ia ter muitas argumentações. O que ele fez? Ele pôs a mão na mão da atendente, tinha olhado o crachá dessa atendente, falou: eu tenho certeza, você pode fazer mais por mim. Eu tenho completa confiança. Meu filho está me esperando. Então, ele jogou um lado emocional e cativou a outra parte para ir buscar soluções. Resumo, né? De fato, ele salvou, né, a situação. Então, essa é a primeira técnica que eu explico a vocês que deu certo. É uma técnica bastante utilizada. Você pode mais. E ela, bem empregada, vai trazer muito sucesso. Voltando ao slide, gente, nós vamos para uma próxima questão, um próximo exemplo, né? E dentro dele eu vou colocar 3 principais técnicas, tá? Hora que dá certo, hora que dá errado. Primeira delas é o famoso beliscar. A segunda é erro proposital. E a terceira é a informação plantada, tá? Então, quantos daqui já não chegaram a pedir a conta num restaurante e já sabendo que o café muitas vezes é pago, passa o cartão e fala: esqueci, cara, queria tomar um café, não dá para trazer um café? É o famoso beliscar, né? Então, de fato, muitas vezes no mundo corporativo, quando a gente está ao findar uma negociação, a gente pode vir a encontrar um momento, né, de fazer um beliscar. Eu já fiz isso com a questão de tapete do carro, né? Que agora o carro vem o mais pelado possível. Claro que eu tô bonito, mas ainda não cheguei nos meus 2 milhões, porque eu já estou partindo para o meu segundo milhão, porque o primeiro eu desisti, né? Não cheguei, falei, desisto, vou para o segundo. Então, muitas vezes eu cheguei e falei: puxa vida, e o tapetinho não dá para arrumar? Pelo amor de Deus. Então, isso é um beliscar. Erro proposital é algo que você vira como se fosse um secretário da negociação, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo, por um formato, até mudança de escopo, né? Quando eu saí do mundo da telefônica, de telecomunicações, versus um mundo mais informal até da De Pascoal, eu percebi uma trajetória que eu tive que mudar a minha forma de se comunicar. Eu tinha muita formalidade na telefônica e depois eu tive que trazer informalidade. Nos meus primeiros momentos, eu vinha e ficava... fazia até som no notebook, né? Então, quantas vezes numa reunião
eu não pegava algo que eu não tinha conseguido ainda na reunião. Ah, e está fechado 42 dias para prazo de pagamento, fechou isso. Se colar, colou, né? Então, é erro proposital. Agora, gente, tome cuidado. E outra, literalmente, se você adotou essa perspectiva, você precisa literalmente elucidar que, puta, foi engano, eu anotei aqui, eu estou prestando tanta atenção e digitei de forma errada. Não, legal, é 35, não é 42, desculpa. Imagina. Informação plantada é como na própria imagem. Volta a imagem, fazendo favor. É você mostrar. Não, pode ir. É aquela que tá. Aê, garoto! É essa aí, essa aí. É você falar: olha, eu tô com uma informação aqui, né? Vou dar exemplos com o mundo de compras, né? Eu posso pegar um cost driver da vida, de novo, meu amigo lá, eu não ganho R$1. Eu tô falando de ferramentas comuns no mercado, tá? Pego e falo, pô, mas eu não estou vendo um índice de aumento, um índice paramétrico de aumento para esse produto, né? E aí depois você vem com alguma notícia, que nem o Humberto falou, Washington Post está dizendo que a bolsa tal, e você está plantando a informação para desestabilizar o outro lado, tá? Isso às vezes funciona para quando você enxerga que o outro lado não veio nada preparado. Quando o cara não vem com um caderno, o cara não vem com um notebook, não vem com uma HP, tudo bem que ele pode ser uma máquina. Até muitos que me conhecem sabem que eu gravo até a posição do aluno em sala de aula, mas não dá para entender que o cara gravou tudo, tá? Então, muitas vezes você consegue trafegar nessa técnica. Então, as 3 técnicas: beliscar, erro proposital e informação plantada. Beliscar e o erro proposital é mais no fim da negociação. Informação plantada é no entorno, quando você percebe alguma diferença, alguma perseverança, você vai lá e pum! Legal? Próximo slide. E eu tô aqui contando histórias verídicas, tá, gente? Teve um momento que eu estava na De Pascoal, tá, gente? E a controladoria pode passar, pode alimentar esse slide. Mais um. Vamos lá, roda mais um, para que eu passe todo o contexto. Aí, legal. O que acontece? As carinhas que vocês estão vendo ali é o próprio Vinícius, tá? E o Caio Montanher, que é o meu outro sócio. Ele, na época, trabalhava na área de inteligência de mercado. Lá não tinha uma área centralizada no mundo de compras. Então, era centralizado em inteligência para a empresa como um todo, tá? O que aconteceu? Na época, a namorada dele trabalhava na controladoria e ia fazer uma grande negociação com a Tóquio Marine. E ela, por mais levantamento, planejamento, ela não tinha uma visão real do ticket que era cobrado para o mundo corporativo, né? O valor de seguro. Para quem não conhece, a Tóquio Marine trafega no negócio de seguros, tá? O que aconteceu? Ela chegou, nós estávamos juntos até na área do café, e ela fez o primeiro desafio. Pô, será que a área de inteligência aí consegue levantar uma informação assim rapidamente? E nós tínhamos acabado de ter aula, né, na capacitação de inteligência. Nós estávamos tinindo, tá, gente? Cara, primeira técnica, quando você quer obter algo, eu brinco aqui, o meu jargão é o seguinte: joga a isca
e aí o peixe pega e morde a chumbada. A gente caiu que nem pato, gente. Primeira técnica que funciona. Quando você internamente também sabe os pormenores, que é aquilo que vai cativar uma competição para a pessoa buscar uma informação. Então ela literalmente desafiou. Aí nós mordemos a chumbada. O que, que a gente fez? Correu. Uma coisa a gente fez, primeiro ponto, tá? Quem não conhece de. Todo mundo sabe. Deixa eu ver, Mônica. Será que no chat estão falando assim? Todo mundo sabe fazer uma pesquisa avançada no Google? Sim ou não? Vamos lá, vamos ver se sabe. Eu acredito que poucos aqui sabem usar esse artifício. Façam o seguinte: ao terminar, anota aí no caderninho, anota. Que nem meu amigo falava, anota para aprender alguma coisa. José Clóvis Barros Filho, tá? Ele fala, a pesquisa é o seguinte: entra no Google e põe Google pesquisa avançada do Google. Quando você clicar nessa pesquisa avançada do Google, vai abrir uma tela que ela cria vários atributos. Ela fala, você quer um arquivo com qual extensão? Ela quer com qual ano de veracidade? Ah, você quer que tenha quais palavras e quais não tenham, né? N coisas, utilizem. A gente fez pesquisa avançada, a gente buscou numa rede interna da empresa, então perguntando e até mesmo para alguns fornecedores e parceiros, e também a gente foi no próprio site ver se a gente conseguia buscar cruzamentos de informação, o como o seguro era precificado. Em menos de 2 horas, a gente chegou no valor de um ticket, tá? Quando ela terminou a reunião, gente, sabe o que aconteceu? Ela se surpreendeu. Primeiro que ela nunca ia chegar naquela negociação e tal, e depois a De Pascoal, em um evento, foi contemplado entre diretores falando assim, vocês fizeram a melhor negociação. Coisa que fica aqui de lição, 2 técnicas, tá? A primeira, desafiar para outra pessoa cair e morder. E a terceira é assim, pesquisa, tem que ter inteligência. Quem tem área de inteligência em compras, que nem o Humberto acabou de elucidar, a minha equipe aqui de inteligência é riquíssimo para você fazer um grande strategic search. Vamos lá, vamos para o próximo. Tá legal até aqui, gente? Então, o que a gente vai falar agora? E Vinícius, e no mundo digital? Que tipo de recursos a gente pode utilizar? Então, eu vou falar 2 rapidamente. Primeiro, muitas vezes a gente pode estar aqui numa conferência e chega um certo ponto que eu pego e desligo minha câmera. E simplesmente ele não faz a minha leitura mais corporal. Aonde eu pego e começo, gente, estou com um problema na câmera, mas não tem problema, vamos seguir e tal, mantenho aí que pelo menos eu estou olhando vocês, né? Claro que você pode receber uma contrapartida de o cara derrubar para depois abrir novamente, mas é uma formatação que faz com que a gente tenha êxito, né? Da pessoa desestabilizar novamente para que você ganhe forças, tá? Próximo slide. O próximo slide é o WhatsApp, gente. O WhatsApp é uma das grandes fábricas de negociação. Tem uma coisa chamada 2 tiquezinho azul. O mais legal é o cara te passar a informação, ele vê que você viu, passa as horas, e aí a frase que eu digo, o silêncio incomoda
as pessoas e faz a pressão por uma resposta que poderá ser uma futura concessão. Imagina ali você parado, louco para ter uma negociação e aparece isso. É horrível, gente. E aí, muitas vezes, o outro lado morde a chumbada, fala: pô, eu não sei se você entendeu direito e tal, se tem alguma coisa que eu possa vir a melhorar, eu vou melhorar para ti, tá? Então, é uma técnica que hoje no mundo digital tá dando certo. Legal? Tá? Agora, pode acontecer de, se você tá olhando por uma matriz estratégica, avaliando o teu tipo de produto que você está negociando, tu não pode brincar com aquele produto que existe poucos fornecedores, poucos players, que pode ser que aquela demanda que você deseja pode ser trafegado por uma outra empresa, tá? Então, tenha consciência do uso das técnicas. Próximo slide. O próximo slide eu vou falar de duas situações, tá? São duas técnicas também bastante utilizadas. A primeira, gente, é o que retrata a própria imagem, tá? É o descaso. Descaso. É aquilo de você nem olhar para a pessoa. Isso, muitas vezes, se você está com o poder da negociação, gera um descontrole. Torna a outra pessoa tão fragilizada, por mais que ela venha a ter um planejamento claro sobre tudo que ela vai vir negociar, você vai, de novo, mexer com o equilíbrio emocional dela. Então, o descaso, quando bem feito, pode gerar, claro que depois você tem que usar outras técnicas de pôr a mão no ombro e falar: eu entendo bem, tem algumas particularidades, você traz para uma outra leitura. A segunda, que é elicitação, alguém sabe o que é elicitação? Sabe ou não? Não é licitação, é elicitação. Sabem? Estão escrevendo? Eu não estou vendo o chat, gente. Por isso que eu não tô. Eu estou dando uma pausa até para poderem escrever. De fato, elicitação quer dizer o seguinte: é obter a informação sem deixar explícito o que você deseja. Exemplo, tá? Eu já cheguei a fazer alguns momentos de que eu precisava entender qual era o faturamento de uma determinada empresa. Mas eu não podia falar claramente porque eu queria entender qual era a minha representatividade na carteira dele, né? Então, o que eu comecei? Eu comecei a usar essa técnica. E aí você tem algumas coisas que você pode utilizar. Exemplo. Mas vocês estão em outro cenário, né? Quando tenho empresas que faturam 10 milhões, eu não estou falando explicitamente, tá? O cara, na hora, ele pega e fala: não, tá louco? A gente chega a faturar 3 milhões no máximo. Ele corrige o erro de novo. É um erro proposital que está dentro do processo de elicitação, tá? E tem N formas de a gente elicitar. Então, exemplo, vai assim: você sabia que a mulher brasileira, a cor preferida dela é o vermelho? Se você fala para uma mulher e logo ela, por si só, não é o vermelho, ela pega e fala: pode até ser, mas a minha é preta. Legal, você já sabe qual é a cor preferida dela. Eu não preciso falar. Legal? Essa é outra técnica que realmente
contribui para a gente buscar informação. Agora, se for mal feita, sai o tiro pela culatra. Dá muito erro. Tem gente que tentou já usar comigo e eu peguei e falei: se você quer saber tal coisa, me pergunta direto. Não precisa ficar rodeando. Então criou uma tensão. Então, isso já aconteceu comigo, principalmente quando eu fui comprar matéria-prima de algumas empresas alemãs, tá? Para recapagem de pneu, quando trabalhava no segmento de recapagem dentro da De Pascoal, tá? Próximo slide. Uma coisa que funciona, gente, é a questão de meditação, tá? Uma coisa que eu venho usando há um bom tempo, vocês fizeram um exercício chamado de mindfulness, que quer dizer, na essência, estar presente, estar vivendo este momento, né? E isso ajuda não só o meditar, mas como técnicas de respiração, contribui para você equalizar a tua ansiedade, né? Faz com que você relaxe. Se aquilo vai ser complexo, você vai estar numa determinada paz de espírito. E não é remover pensamentos, é trazer quietude e entendimento daquilo que vai prover dentro de uma negociação. Legal? Próximo. Esse daí é crítico, hein, gente? Isso já aconteceu na minha época de telefônica, tá? Que é a questão de criar um ambiente para uma negociação. A gente estava com um problema com uma das consultorias de tecnologia e, de fato, eles estavam sendo bem rudes conosco e não olhando o tamanho do problema que a gente estava vivenciando. O que a gente fez? A gente chamou eles para uma conversa infinitas vezes, tá? E aí o que eu fiz? Eu fui para um andar onde a Telefônica estava fazendo alguns tipos de obra e fiz a reunião em pé. Falei, gente, eu peço desculpa e tal, mas a gente só tá com esse espaço, estão arrumando e tal. Eu creio que vai ser rápido. Outra coisa, essa questão de ambientação, tanto para esse lado bastante negativo e para muitos aí desrespeitoso da minha parte, né? Mas isso daí deu uma boa geladeira nas pessoas. As pessoas acordaram para aquilo que elas estavam fazendo, tá? E a forma como eu conduzi, eu fui muito educado, fui transparente, fui falando os detalhes, não pus o dedo, só que a postura de ficar em pé incomodou, tá? Próximo slide. Essa é uma técnica que eu vivenciei em muito tempo, tá? Que é o quê? É quando uma pessoa vem para negociar contigo sozinho e você traz um monte de gente para a reunião. Primeiro, por um outro lado, o cara fala assim, caramba, acho que a gente é representativo, então cria uma robustez. Por outro lado, pode gerar uma determinada pressão, porque ele fala, pô, quem são essas outras pessoas? Até que a pessoa apresente, isso leva um tempo, tá? E muitas vezes eu fiz isso fazendo com que cada um fosse um jogral, cada um perguntando, né, orquestrando para que a gente chegasse no objetivo e ele não tivesse condições de velocidade para responder tanta coisa, tá? Próximo slide. Olhando para esse slide, foi uma coisa que eu vivenciei num cliente, né? Eu estava fazendo uma reunião para fazer uma diagnose, principalmente da área de compras num varejo, tá? E ele estava, o diretor, né, quase um parceiro, né, da empresa, quase um sócio da empresa,
ele estava negociando. Oi? Perfeito, perfeito. Fica tranquilo. Então, o que aconteceu? Ele literalmente, ele literalmente estava tendo uma reunião bem rude, só que ele marcou com a secretária para entrar do nada e trazer um papel com números, né? Quando trouxe o papel, tá, olha, me passaram isso pelo fax e tal, tá aqui. Ele mudou a postura. E aí simplesmente ele pegou e falou o seguinte: não, gente, ó, eu passei tanta particularidade, fiquem sossegados, retornem para a empresa, vê se conseguem ou não, senão eu vou dar algum jeito. O que ocorreu? A outra empresa, com medo de que achou que era o concorrente, e literalmente, no fim, a secretária pega e fala o nome do concorrente, não o nome da empresa, o nome do concorrente, aquela pessoa que atendia. Então, gerou um conflito, mas sem ele abrir a boca, e o pessoal concedeu a resposta. Então, próximo slide. Pra gente, estamos chegando no fim da palestra, gente. Quero ver no chat. Eu estava gostando tanto de ficar aqui. Chegamos no último bloco. Uma coisa que pode passar o slide. Uma coisa que eu gosto muito são de reflexões. Independente da religião a qual eu tenho, eu vejo todos da mesma forma e cultuo da mesma forma. Tiago Brunet é um pastor e ele tem um vídeo no YouTube que fala: aprenda a falar. O comprador ele precisa saber o que ele deve falar numa negociação, com quem ele está falando e quando ele deve vir a falar. Tá? Isso é um dos pontos essenciais. Próximo slide. A Ana Lídia, minha amiga e parceira, professora da área de tributos, uma mulher fantástica. Quem não teve oportunidade, que veja lives dela ou até mesmo aula. Ela fala assim: o Brasil não é para amadores. Então a gente precisa delinear planejamento, a gente precisa estruturar estudos, como o próprio Humberto elucidou na primeira palestra de hoje. Nós temos que estudar todos os comportamentos, temos que estudar aquela categoria, fazer um bom strategic sourcing. A negociação começa pelo estudo. Próximo slide. Meu amigo Eduardo Henrique Sampaio, alguns devem conhecer, né? Ele, dentro da live dele, do Compradores de Elite, ele falou: gente, o mundo é feito de pessoas. Cultive o desenvolvimento, gere autonomia no time, ou que nem o meu amigo falou, crie o ambiente, né? O Anderson, troca uma ideia por uma paçoca, promova desafios, deixe brilhar as pessoas, não queira criar a questão de herói morreu. Próximo slide. Para findar essa nossa palestra, eu gosto muito da frase do seguinte ponto: a vida gosta de quem gosta dela. O perfeito VUCA, né? Isso é autonomia minha, né? A questão de escrever é o V de vocação, faça aquilo que você gosta. U de união, que é essa grande conexão, esse ecossistema. Os 3C, colabore. A era digital não é tecnologia, é colaboração, é co-construção, é compreensão do outro. E, por fim, o A é a atitude de querer mudar. Gente, antes de eu finalizar, eu acho que dá tempo para a gente passar o vídeo. Coloca o vídeo aí na tela e eu só vou dar uma palavrinha depois do vídeo. Vamos lá? There is nothing as powerful as a changed mind.
You can change your hair, your clothing, your address, your spouse, your residence. But if you don't change your mind, the same experience will perpetuate itself over and over again, because everything outwardly changed, but nothing inwardly changed. If you want something out of life, if you want to change yourself, if you want to acquire something, if there's some goal that you want to reach, changing your behaviors, overcoming negative habits, it's challenging. It's hard. Most people go through life never discovering what their talents are. Most people never develop their talents. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. It's to raise the standard. It's to discover what you're capable of and feel that incredible power of pushing through whatever's holding you back and get to the other side of more of your true self. That's what this game's all about. When you step into your fears and continue to push yourself to go on, something happens for you. If you look at somebody who's really successful and you think, wow, I mean, they're so amazing, they're such a genius, you gotta dig underneath and you gotta remember something. People are rewarded in public for what they've practiced for years in private. If you don't develop the courage to do that which has been given you to do, and you spend a lot of time going around trying to convince other people or trying to get their approval, what will happen is that you will lose your nerve. And other people will convince you that what you're doing doesn't have any value, and you'll give up on your dream. How much time do you have left? How much time do you have left? When you start thinking about that, we don't know. Most of us don't use the stuff that we have brought into the universe. Stop wasting valuable time. If you want something, you have got to be relentless. You've got to learn how to become resourceful. You've got to learn how to become creative. The power to hold on in spite of everything, the power to endure. This is the winner's quality. The hunger, the ability to face defeat again and again without giving up. This is a winner's quality. What this power is, I cannot say. All I know is that it exists, and it becomes available only when a man or a woman is in that state of mind in which he or she knows exactly what he or she wants and is fully determined not to quit until they find it. There's greatness in you, and you've got to learn how to tune out the critics outside and the critic inside. So I'm going to harness my will, and I'm not going to let anything stop me. I deserve this. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit. You are unstoppable. Live your life with passion, with some drive. Most of us go through life with our brakes on, holding back. Decide that you're going to push yourself. You've got to focus on you. And as you convince you, as you sell yourself every day, you will begin to see a difference in the things that you're doing. Selling yourself on your ability to perform a job, to achieve a certain objective. Telling yourself every day, here I go again. And I got what it takes. This is my day, and nothing out here is going to stop me. Gente, só um último detalhe. Primeiro de tudo, né?
Pode vir a tela em mim aqui, ó. Vem a tela em mim. Vou fazer alguns apelos. Ao acordar, busque fazer o melhor da sua vida. O tempo é curto. Vou fazer 3 apontamentos. Hashtag Ame Sofia Helena. Vamos ajudar, gente. Essa vida veio para nos ensinar a ter caridade, colaboração. Outra, não julgue só por eu ter colocado uma gravata e uma questão de uma roupa bonita. Isso não vale nada. O que vale é a nossa intenção de ser, de ir e desistir. O segundo ponto é que eu vou, no sábado, sortear uma mentoria de 5 sessões para todo mundo que está assistindo, só fazendo o link, a minha conexão no LinkedIn, né? Colocando hashtag Ame Sofia Helena e que ajude realmente, hashtag Cura Mário Augusto. Meu primo está internado há mais de 15 dias com a Covid-19, enfrentando a passagem ou não do plano terrestre. Então eu quero, com a energia e com a intensidade, ter essa vibração de vocês e escrever hashtag Eu Quero a Mentoria, tá? Eu vou computar, vou passar para o time do Conecta, vamos sortear e vão fazer comigo. Gente, faz 1 ano que eu não consegui apresentar a minha palestra no ano passado. E hoje eu consegui. O meu corpo hoje berrou falando que tudo ia ocorrer. Persista na tua vontade, no teu desejo de existir. Vai em frente. Você, comprador, tem que ser forte, tem que ser estratégico. Eu amo o Conecta. Muito obrigado, gente. Eu vou chorar. Parabéns, Vinícius, você é fera, meu amigo. Estamos muito felizes também por poder compartilhar esse momento contigo e com certeza felizes também sentindo a sua felicidade no lado de lá da tela. Sinta-se abraçado por todos nós do Conecta, você é uma pessoa muito querida por todos nós aqui. Voltando um pouco, só fazendo um comentário só da sua palestra, né, do tudo que você falou, que atire a primeira pedra quem nunca errou numa negociação, né, com técnica ou por falta dela. Então, foi uma palestra de muita valia, todo mundo, com certeza, todos os que puderam assistir, participar, com certeza tiraram um bom proveito de tudo isso. Não sei se você quer fazer mais algum comentário, a gente está com um pouquinho, nosso tempo está muito literalmente, curtinho. É aquilo que eu quero colaborar de fato com todos. Não deixe de apoiar a campanha nossa do Ame Sofia Helena, fazer uma vibração positiva para o meu primo, hashtag Cura Mário Augusto, dentro do meu LinkedIn, né? E a questão da mentoria a gente vai sortear para eu, pelo menos, ajudar e contribuir com o profissional que está participando. Muito obrigado, então, de novo, Vinícius. Te agradecemos de coração. Gratidão. Não precisava fazer o povo todo aqui chorar, porque tem todo mundo emocionado com as tuas palavras. Mas, meu amigo, fique com Deus, vai dar tudo certo. Esperamos você em 2021 no nosso Conecta. Com certeza. Estou a postos aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, obrigado.